Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um webinar do Rerenit. Meu nome é Rafael Gontijo, eu sou Head de Negócios aqui da empresa e é sempre um prazer estar com você nesses encontros. Hoje eu estou aqui com o Thiago Nazato, ele é Senior Project Manager na 99 e vai falar com a gente melhor como está sendo esse processo de gestão de equipes, comunicação, dos fluxos e o processo operacional da área dele como um todo, dando aí alguns insights para vocês. Então, Thiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar participando aqui com a gente. É sempre um prazer estar com os nossos clientes aqui, trazendo esses cases. E durante agora, nesse papo, a gente vai falar melhor sobre o processo operacional da área do Thiago, alguns insights, como ele tem feito, a gestão de equipe, comunicação, como eu disse. E aí a gente vai dando sequência aí, falando melhor sobre os desafios de um gestor hoje dentro de uma empresa como a 99. Então, muito obrigado, Thiago. Fica à vontade para se apresentar e também apresentar a sua área. Bem-vindo. Bom, obrigado, Rafa. Em primeiro lugar, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui contando para vocês um pouquinho da nossa operação, como é que a gente atua, como é que a gente atua junto com o Red também. Como você disse, eu sou Senior Project Manager. Eu sou responsável pela gestão operacional da área de BX, Brand Experience, que é praticamente a nossa agência in-house dentro da 99. Então, essa estrutura ela fica dentro do Marketing Brand, né, que é o nosso marketing nacional, que cuida das campanhas nacionais, do posicionamento de marca, e como é que a gente faz a comunicação da marca 99 e das iniciativas 99 para o Brasil como um todo. A minha área especificamente é uma área de criação e produção, né? A gente trabalha basicamente com digital, mas dependendo da demanda a gente faz bastante off também. Nós temos uma estrutura bem criativa, né? Então, assim, a gente tem perfis de designer, redator, videomaker, motion designer, UX writer, UX UI também. A gente tem essa especialidade de produto também, porque faz parte do nosso negócio, obviamente, a gente conseguir criar para produto também, né? E a gente tem a camada de gestão, da qual eu faço parte, onde nós temos eu cuidando da operação, né, da parte organizacional, dos fluxos, dos processos da área. Nós temos também a Giovana, né, eu vou até citar o nome, porque as pessoas são fantásticas no meu time. A Giovana, que ela é responsável por toda a gestão audiovisual dos nossos trabalhos, o Vitor, que é o nosso líder criativo, a Ellen, que é responsável pelo social, né, tudo que a gente faz de conteúdo na 99 também sai dessa estrutura, e o Kleber Paradella, que é o head dessa área, que cuida dessa loucura toda. Enfim, basicamente a gente tem essa estrutura aí de agência criativa para atender praticamente todas as áreas da 99, tanto no que diz respeito à comunicação interna da empresa, né, também no que diz respeito às nossas campanhas e às nossas iniciativas e as nossas ativações que vão para fora. E isso, obviamente, a nível Brasil, né, porque a 99 está presente praticamente em todo o Brasil, né. Não, sim, a 99 é uma empresa bem referência, né, todo mundo conhece, e acho que isso que torna também esse desafio bem legal aí para a gente conhecer melhor. Vamos falando um pouco sobre desafios, eu acho que, na verdade, não tem como a gente começar nesse momento aí que a gente está vivendo, sem falar de Covid, sem falar de trabalho remoto, nesse processo de sair do escritório e ir para casa. Conta pra gente como foi esse desafio na 99, aí quando você ouviu que, nossa, a partir de agora eu vou ter que gerenciar todo esse fluxo, todo esse time de uma outra maneira, se vocês já tinham essas práticas, se foi uma coisa totalmente nova, se você puder aí trazer um pouco de como foi esse momento de transição. Olha, eu vou te falar que, assim, a nossa transição do trabalho, do espaço físico do escritório para as nossas residências, ou, enfim, para os lugares onde as pessoas estão trabalhando, foi uma transição até que tranquila. A 99, logo no início da crise, da pandemia, antes mesmo de ser decretado quarentena e tudo mais, ela nos deu a oportunidade de quem não se sentisse confortável em ir ao trabalho, ter que se locomover com transporte público, ou seja lá a forma que fosse, e preferisse trabalhar de casa, isso foi nos oferecido desde o começo. Isso foi bem legal, foi uma iniciativa muito boa, porque, enfim, o negócio estava começando, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, como é que ia chegar no país e tudo mais,
Então, assim, todo mundo que já de cara não se sentia confortável já teve essa opção de poder trabalhar de casa. E o nosso time, a nossa estrutura foi uma das primeiras que migrou para esse formato de home office, quase que todo mundo de uma única vez, né? Eu até acho que eu fui acho que um dos últimos para ir para casa, só que a diferença entre todo o time e eu ir foi, sei lá, praticamente um dia. Mas, assim, pelo fato da gente ter um trabalho e ter uma atuação que é muito digital, a nossa própria estrutura física de trabalho já favorecia isso. Então, todo o time trabalha com notebook, a gente trabalha com plataformas digitais, tanto para comunicação, plataformas online, né, tanto para comunicação quanto para gestão das nossas tarefas, das nossas entregas. E tirando tudo isso, né, obviamente, para complementar, a 99 ela nos forneceu e continua fornecendo um mega suporte para que a gente consiga ter uma atuação em casa tal qual a gente teria dentro do escritório. Então, assim, a gente tem todo o suporte de TI que a gente poderia ter. Se der algum problema com o computador, a internet estiver ruim, a gente aciona o pessoal, dá uma força para a gente também, mesmo à distância, remotamente resolvem qualquer problema que a gente tenha. Então, essa vantagem da gente estar estruturado para isso fez com que a nossa transição ela fosse relativamente mais fácil, né? Isso eu digo em relação à parte física mesmo, né? De você sair daquele ambiente corporativo e achar um cantinho lá na tua casa para começar a trabalhar, né? Não, perfeito. E também trazendo um pouco para o gerenciamento da equipe, em termos de comunicação, metodologias, ou se você teve que ajustar algum processo, criar alguma nova reunião ou algum ritual. Vocês têm feito algo nesse sentido para conseguir manter a sincronia, né, da comunicação, do alinhamento? Como que você tem feito isso hoje aí com o pessoal da sua equipe? Bom, desde que eu entrei na 99, desde que eu assumi essa parte operacional da gestão, eu já fiz questão de colocar alguns processos, implementar algumas metodologias para que o nosso trabalho fosse o mais leve e o mais organizado possível. Então, nesse momento de transição, basicamente o que a gente teve que fazer foi transportar tudo que a gente já fazia dentro daquele espaço físico para o nosso ambiente virtual. Então, por exemplo, a gente tem uma daily, que é a nossa reunião que inicia todos os nossos dias de trabalho, que é basicamente um Kanban, onde todo o time, membro por membro, tem a oportunidade de falar tudo que vai fazer naquele dia, qualquer ajuda necessária que vai precisar ao longo do dia por tal trabalho, por tal questão. Assim como é um momento onde a gente discute um pouquinho dos desafios que, como área também, ou até como empresa, a gente vai ter ao longo do dia. Então, assim, é uma reunião que a gente tenta fazer com que seja o mais pontual e objetiva possível, porque como ela é diária, a gente não se estende tanto em assuntos que não tratem exatamente, que não forem ser tratados exatamente naquele momento, né, ou naquele dia. Então, a gente tem esse Kanban, que é o nosso guia principal no que diz respeito à interação com o time, né? Então, assim, acho que essa parte mais de acompanhamento do trabalho diário, a gente continuou com os processos já existentes, transpondo eles para o nosso ambiente virtual, né? Mas, assim, obviamente, a gente teve alguns pontos negativos, né? Que não tem como não. Acho que o principal deles foi essa falta do contato físico, né? Da proximidade com as pessoas. Então, assim, desde aquela reunião que a gente fazia rapidinho no café para decidir um conceito ou tirar uma dúvida sobre um job, alguma coisa do tipo, até aquela reunião mais formal, com hora marcada e sala reservada e tudo mais, tudo isso passou a ser feito através de videoconferências, né? Então, a gente sofreu um pouco com a impossibilidade da gente poder levantar, ir na mesa do lado e conversar com o amiguinho e resolver um problema lá na hora, mas, por outro lado, a gente já estava super familiarizado com todas as plataformas digitais que a gente usa. Então, até o WhatsApp como meio de comunicação, apesar de não ser a melhor ferramenta para isso, né, por ser um negócio muito pessoal, ainda assim a gente conseguiu trazer um pouco de leveza do trato profissional para dentro de uma ferramenta como essa. Então, hoje a gente usa muito também para acionar pessoas que estão envolvidas em tal tarefa,
a gente forma grupos que são squads também para lidarem com alguma demanda específica. Então, assim, acho que um dos principais desafios nossos foi essa falta desse contato físico. E, assim, e outro ponto que daí acho que foi um baita ponto positivo foi o fato de que, justamente por a gente não conseguir não conseguir mais durante esse período, né, ter um contato físico e próximo com as pessoas, tudo que antes não era minimamente documentado precisou ser documentado. Então, um alinhamento que foi feito num hangout entre só 2 pessoas do time, cara, isso daí tem que ser passado para todo mundo, porque não tem como a gente juntar todo mundo numa reuniãozinha, bater um papo rápido. Então, esse tipo de coisa que antes era alinhado de forma um pouco mais informal, tudo isso precisa ser documentado também. Então, beleza, vamos fazer uma ata por e-mail desse hangout, vamos esclarecer tudo que foi decidido, tudo que foi alinhado. Então, acho que isso foi legal também, porque a gente acaba até não percebendo no dia a dia, por mais que a gente tenha processos muito bem definidos, uma coisa ou outra acaba caindo na informalidade, alguma informação acaba se perdendo, mesmo que você tenha um processo super bem estruturado, né? Porque isso é muito humano, isso é muito natural nosso, né? Então, a gente teve que dar essa atenção também, né? E acho que principalmente também um grande aprendizado, que acho que isso se aplica não só no mercado publicitário, nas agências, mas acho que nas empresas também, acho que é a questão do horário, né? Então, assim, a partir do momento que você sai do escritório, onde você tem a tua hora para chegar, tem a tua hora para almoçar, tem a tua hora para sair e vai para a tua casa trabalhar, é muito fácil você se perder nisso, né? Então, a gente, tanto eu quanto os outros gestores também, a gente teve que se policiar um pouco nisso para fazer com que as pessoas trabalhassem dentro de uma jornada saudável, né? Para que a gente realmente só migrasse espaço físico. Então, eu lembro até que na primeira uma semana e meia, a gente teve que colocar algumas regrinhas, né? Porque como a nossa área é basicamente uma agência dentro da 99, a gente atende todas as outras áreas e sempre tem alguém demandando ou querendo falar com a gente sobre algo. Então, foi muito importante nesse primeiro momento a gente esclarecer até para essas pessoas externas, né, que, olha, a gente está começando a trabalhar agora, deu horário de almoço, vamos parar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, chega no final do dia, lojinha fechada, se não for extremamente urgente, deixa para amanhã, organiza aí, amanhã cedo a gente fala. Só que isso foi muito rápido também para ser resolvido, né? Acho que, como eu falei, uma semana e meia desses alinhamentos, desses toques nas pessoas e até nos membros do time também, né? Para o pessoal, para de trabalhar, já são 9 da noite, chega, vai assistir a novela, vai descansar um pouquinho. Foi muito rápido também para a gente conseguir se adaptar. Acho que hoje está bem mais saudável. Sim, é importante, né, entender que por mais que a gente tá em casa, a gente não pode também estar no trabalho o tempo inteiro, ou tá em casa o tempo inteiro, conseguir dividir esses dois ambientes. Hoje um dos grandes desafios, né, e aí não só devido ao Covid, eu acho que o fato de você estar em casa, ele intensifica um pouco mais, ele deixa mais ainda desafiador, vamos falar assim, mas eu diria que seria a parte de planejamento, de receber as demandas, conseguir alinhar a expectativa dos stakeholders, né, da equipe que tem um limite ali de produção, da diretoria que tem ansiedade e agilidade para ver tudo, das áreas que estão te abrindo ali, ou dos fornecedores que também têm várias expectativas envolvidas. Então, eu diria que o gerente de projetos, ele fica muito no meio do fogo cruzado, onde ele tem que conseguir gerir a equipe, gerir as expectativas, alocar prazos. E durante a tua fala, você comentou de alguns termos como a daily, como alguns squads, e isso me gerou curiosidade. Hoje, como que vocês se organizam nessa área de planejamento do capacity? Essas demandas, elas chegam por onde? Eu gostaria de saber se vocês têm alguns formulários ou se vem por e-mail mesmo, como que vocês fazem essa parte dessas solicitações, e isso depois, quando chega para você, se você já tem as pessoas previamente definidas, ou se você cria por squads, ou se você joga para um backlog e quem está mais disponível ali primeiro pega para trabalhar naquilo. Como que é esse processo seu hoje de gestão?
Na verdade, assim, logo que eu entrei na 99, eu percebi que a gente já tinha alguns processos e a gente já tinha mais ou menos um workflow quase definido, né? É claro que muita coisa teve que ser refinada, até porque a 99 foi uma empresa que cresceu brilhantemente e giganticamente também, enfim, criando expressões aqui. E a nossa atuação também, como área, como a agência interna, ela foi uma atuação que foi muito expandida também. Então, tudo que a gente já tinha de forma de trabalho, a gente teve que evoluir, obviamente. E com a minha chegada também, um dos meus desafios foi esse, tentar estabelecer alguns processos, criar algumas metodologias até próprias, né, inspiradas, obviamente, em metodologias já pré-existentes, e para a gente conseguir trabalhar de uma forma minimamente organizada. O que a gente fez hoje, durante esse momento, o que a gente continua fazendo, né, nesse período de crise, foi pegar tudo que a gente evoluiu durante esse tempo e evoluir ainda mais. Porque, como eu falei, a falta do contato interpessoal impacta demais os nossos processos também. Então, hoje, como é que funciona? A gente tem um fluxo de trabalho desenhado, já meio que bem definido até, que ele é até respeitado e cumprido pelas outras áreas também, mas a gente teve que colocar alguns outros steps de forma formal mesmo. Então, como que o trabalho chega para a gente hoje? Pelo fato da estrutura de BX, né, estar dentro da estrutura de marketing, branding, a estrutura de branding é uma das nossas é um dos nossos maiores clientes lá dentro, né? Então, é uma das áreas que a gente mais atende, porque toda grande campanha, todo grande projeto acaba vindo de lá. Ao mesmo tempo que a gente atende também outras áreas. A gente atende a nossa área de UAU, que é a nossa unidade de atendimento, a gente atende também o nosso RH, a gente atende nossa área de mídia performance, nossa área de growth, de aquisição, enfim, a gente atende diversas áreas. Quando eu entrei, já existia já a cultura de preenchimento de formulário para as demandas. E essas demandas, e essas requisições, essas solicitações, elas partiam de um formulário que era um briefing inicial, porque, assim, como a gente está dentro da empresa, a gente tem vários pontos de contato, a gente tem vários stakeholders. Então, a gente também não pode partir do princípio que toda pessoa que for enviar alguma solicitação para a gente, de fato, tem o know-how, tem um conhecimento muito profundo sobre o tipo de comunicação que ela quer fazer. Então, a gente tem um modelo de solicitação que ele chega a ser um briefing, mas ele acaba sendo um pouco até mais didático do que seria um modelo de briefing tradicional de agência. Então, quando a gente recebe essa solicitação, ela parte para uma plataforma. Quando eu entrei, a gente usava uma outra plataforma que, depois de um tempo, eu percebi que não era a melhor para a gente atuar, porque eu precisava muito, como gestor, de dados, né? Quanto mais dados eu tiver em relação aos trabalhos, em relação ao time, melhor eu vou conseguir operar. E foi numa dessas que a gente fez a implementação do Roland. Então, assim, o que a gente tem hoje é um Google Forms que passa por uma integração, alimenta o Roland. A partir desse momento que a nossa demanda cai lá, a gente tem, como eu falei, esses gestores específicos, de frentes específicas, que fazem o filtro desses trabalhos, e eu atuo junto com eles também. E dentro do nosso time, a gente tem um time multidisciplinar e cada vez mais a gente tenta empoderá-los também com um lance de especialidades. Então, a gente faz com que um designer seja um pouco mais especialista em comunicação publicitária, digamos assim, propaganda, e um outro designer que seja um pouco mais especialista e um pouco mais focado também em comunicação de produto, em design de interfaces e tudo mais. Então, a partir do princípio que a gente já tem alguns perfis meio que pré-definidos, de acordo com o skill de cada um deles, esse núcleo todo de gestão faz a divisão dos projetos ou das demandas, né, de acordo com essas necessidades, de acordo com o perfil de cada um. E o Orange, como plataforma de gerenciamento disso tudo, nos ajuda a dar visibilidade de pauta, que para a gente é extremamente importante, assim como, enfim, para qualquer estrutura de time, né, mas a gente consegue ter uma visibilidade muito boa para a gente saber exatamente em que momento que a gente consegue iniciar o trabalho com cada uma das duplas, se for o caso de um designer redator, ou se a gente consegue iniciar
já com o roteirista, escrevendo o roteiro de um vídeo que depois vai ser captado lá para frente. Infelizmente, tendo visto esse momento, né, a gente não está captando nada fora, mas, enfim, ainda assim a nossa produção de visual está todo vapor, a gente está fazendo bastante coisa, mas, enfim, todo o trabalho acontece lá dentro, e o acompanhamento do trabalho também é feito lá dentro, né? Acho que a plataforma do Ranch, como plataforma de gerenciamento de demandas que a gente usa hoje, ela nos favorece no sentido de propiciar essa continuidade no trabalho. Então, o trabalho inicia no planejamento estratégico, ele passa por uma redação, ele passa por um design, a gente fecha um conceito, já vai para o mockup, já vai para o que for necessário, e tudo isso acontece lá dentro, todo o acompanhamento é feito dentro da plataforma pelos gestores, né? Legal. Só uma pergunta aí, fazendo um parêntese. Nesse processo de transição do processo, né, de execução do processo, desculpa, você chegou a definir SLAs dentro da tua, tanto para os seus clientes internos, quanto para a equipe? Você mensura esse tempo de processo de execução? Você tem algum outro indicador? Acho que isso é legal a gente conversar. E até, assim, pelo que eu venho falando com vários gestores aí, principalmente de empresas grandes, essa real necessidade de ter SLAs bem definidos, tanto para esse alinhamento, né, de expectativas com quem está aguardando esses retornos, e também em relação aos prazos e os deadlines com a equipe. Isso está bem acordado e esse processo de ser monitorado, né, o tempo do processo sendo monitorado para que você consiga também identificar gargalos, aonde que ali a gente pode melhorar, ou enfim, melhorar, emendar alguma parte do processo. Conta pra gente um pouco nesse sentido, como que você faz aí na 99. Tá, não, vamos lá. Assim, na verdade, como eu comentei antes, a gente teve que pegar os nossos processos, basicamente todo o nosso workflow, e a gente teve que adaptar para essa versão digital, virtual de tudo, né? É claro que a gente já usa plataformas online, mas, de novo, como a gente não está interagindo fisicamente com o time e nem com os nossos clientes, né, nem com as áreas atendidas, a gente teve que adaptar algumas coisas e a gente teve que documentar um pouco mais. Então, assim, a gente está revisando hoje todo o nosso workflow, priorizando alguns tipos de entrega que fazem mais sentido para a gente atuar com mais esforço e mais urgência até, tendo em vista os objetivos de negócio. Então, assim, dentro da 99 a gente trabalha com OKRs. Então, os nossos OKRs que são definidos a nível empresa e depois a nível área, até chegar em cada um dos colaboradores da empresa, são eles que pautam o que, de fato, a gente vai dar mais ou menos atenção. Então, isso meio que regra a nossa atuação como um time. Então, assim, tendo em vista que a gente teve que reformular um pouco os nossos processos, a gente está fazendo com que algumas etapas, elas tenham que acontecer de uma forma um pouco mais criteriosa, até, falar de uma forma grosseira, até um pouco mais obrigatória do que era antes. Então, assim, todo pedido ou toda demanda que a gente recebe, a gente faz questão que a gente tenha uma conversa inicial antes. Então, assim, a gente não quer atuar simplesmente com um briefing e debriefing. A gente quer estar próximo das áreas para que, no momento onde a gente saiba de uma necessidade muito embrionária, muito inicial ainda, a gente já atue para pensar juntos no que seria uma possível solução. A gente fala que a gente não gosta muito de trabalhar como simplesmente executores, né? A gente gosta de fato, estar envolvido naquilo lá. Então, a partir do momento que a demanda ela passa a existir, alguém do time já tem algum envolvimento. Seja eu para fazer uma documentação ou já estruturar aquilo lá em formato de projeto, seja o nosso líder criativo para já discutir se aquilo lá seria a melhor forma da gente fazer algo, tendo em vista o nosso posicionamento de marca, o nosso tom de voz e tudo mais. Então, assim, a gente está fazendo com que essas etapas pré-solicitação, né, digamos assim, elas sejam cumpridas com um pouco mais de rigor. Como a gente está revisando os nossos processos agora, a gente está aperfeiçoando todos eles, a gente não está definindo SLA nenhum agora, a gente entende que, assim, a partir do momento que você, e eu acredito muito nisso, eu sempre levei isso para todo lugar que eu trabalhei, a partir do momento que você estabelece um processo, um fluxo de trabalho, aquilo lá tem que ser testado, aquilo lá tem que ser validado, você tem que sentir como é que aquilo lá funciona, tanto para você, quanto no sentido da gestão,
quanto para o teu time na hora de executar, e também para os clientes que vão estar lá aguardando que aquela demanda seja entregue. Então, sem a gente ter esse sentimento, né, sem a gente ter esse feeling do que está acontecendo a partir do momento que você implementou aquele processo, eu acho que é muito precoce você já querer estabelecer SLA também na mesma hora. Então, assim, a gente está nesse momento de aperfeiçoamento do nosso workflow, então a gente não está no momento de definir SLA, a gente está no momento de entender como é que as coisas se desenrolam. Mas, com certeza, tendo bastante bagagem, tem bastante dado, principalmente, para tratar e para entender como é que as coisas estão rolando, aí sim é o momento da gente conseguir estabelecer algumas datas já pré-determinadas. O que a gente faz hoje, assim, aí você pode falar, puta, mas faz muita falta ter SLA, principalmente por conta dos clientes. Acho que a diferença para a gente, como estrutura de time, é que a gente está dentro do negócio. Então, é muito fácil para a gente lidar e dialogar com os nossos clientes em relação à real urgência daquilo, em relação ao real deadline que está sendo solicitado para aquela entrega. Então, para a gente faz muito sentido ser envolvido desde o início, obviamente, assim como faz muito sentido a gente sempre estar ciente para onde a empresa está caminhando, para onde o negócio está caminhando, para onde a gente quer seguir, o que a gente quer ser. Isso faz muita diferença na hora da gente ter esse trato com os nossos clientes, né? Não, com certeza você tocou num ponto que é bem interessante. Primeiro, ter acalmar até os ânimos para SLAs, para urgências, em primeiro entender como vai andar daqui para frente, antes de fazer qualquer ajuste, antes de fazer qualquer crítica, primeiro colher essas informações para depois aprimorá-las, né? Eu acho que isso é bem importante. E aí, só também trazendo, como a gente está aí com um público que a grande parte deles são clientes já também do Rerenit, não sei se todos sabem, o fato só de você mudar o card de uma coluna para outra, o próprio sistema te entrega um tempo médio de SLA ali que está de execução. Né? Então, o tempo do processo você consegue enxergar hoje no Rerenit e, enfim, caso vocês tenham alguma outra dúvida, é só consultar aí a gente que a gente ajuda vocês. Para a gente caminhar já para o nosso meio, para o final aí do nosso webinar, tem duas perguntas. Você tocou num ponto que eu quero que você contasse melhor para o pessoal que está assistindo, que desperta muita curiosidade em vários gestores, em vários donos de empresa, já vou chegar nele já, mas e depois eu faço uma pergunta mais focada aí para o Thiago, enquanto gerente de projetos. A primeira pergunta é em relação aos OKRs. Você comentou que a 99 ela é regida, né, por uma metodologia de OKR, que para quem já conhece são objetivos, né, que vai seguindo aí, guiando as estratégias, e que são estratégias globais, e você vai quebrando ela até chegar nas áreas, e aí as áreas com seus projetos e as pessoas que em si atuam neles para que aquilo dê certo. E aí você tem OKRs trimestrais ou OKRs anuais, cada empresa se estrutura da forma que faz, e é bem importante também que os objetivos, depois que vão sendo construídos, né, na parte estratégica para a execução desses projetos, eles sejam objetivos SMART, né, eles sejam específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes, temporais, então é super importante esses pontos. Então eu queria que você comentasse hoje sobre o OKR dentro da 99, como que é feita essa metodologia, como que você se organiza, dando aí algumas dicas mesmo para quem gostaria de implantar esse tipo de gestão e nunca fez, que tipo de conselhos você daria aí para esse pessoal? Pô, legal. Eu acho que assim, esse é um ponto muito, muito importante e interessante de como que a 99 como empresa atua. Eu vou ser muito sincero, eu trabalhei em agência de publicidade praticamente minha vida toda e dificilmente eu trabalhava com metas, eu trabalhava com análise de resultados e tudo mais. Enfim, muita gente sabe como é que o modelo de agência, o modelo de atuação, tanto no que diz respeito ao trabalho interno, né, quanto a reportes para cliente, enfim, tudo mais. Essa foi está sendo, né, uma das maiores experiências que eu estou tendo com metas no modelo OKR, e eu acho que é incrível. Assim, claro que eu não posso abrir muito por vários dados sigilosos e tudo mais, mas pensando num formato mais macro, como é que a gente atua lá, a 99, assim como qualquer outra empresa, ela tem objetivos de negócio, e o objetivo pode ser crescer, o objetivo pode ser
uma percepção de marca, o objetivo pode ser uma percepção do cliente, do usuário, depende daquele momento, depende daquele semestre, como você falou, daquele trimestre, daquele semestre, daquele ano, da forma que for conduzido isso, né? No nosso caso, a gente faz uma definição das nossas metas de forma anual, a princípio, mas o nosso acompanhamento, ele é constante. O nosso acompanhamento, ele é em tempo real. E um pouco de tudo isso está até incluído também no que a gente considera como OKRs, né? Então, tanto posicionamento de marca, quanto crescimento, percepção de usuário e tudo mais. E eu achei muito legal como é que a gente faz, na verdade, como que a 99 faz, né? Para cascatear isso a nível colaborador mesmo. Então, assim, basicamente vou dar um exemplo totalmente hipotético aqui, você tem a empresa, ela tem o objetivo de ter um crescimento de 10% em relação ao faturamento bruto naquele ano. E quando isso for descendo para as áreas, são inúmeras áreas com, obviamente, inúmeras formas de atuação e objetivos diferentes dentro daquela estrutura, e cabe a cada uma delas, aos gestores de cada uma delas, né, entender como que eles podem trabalhar e como que o time abaixo deles pode trabalhar também para que aquela meta lá em cima da empresa, do negócio, seja atingida. Então, assim, você pega esse exemplo de crescimento aí, de faturamento. Cara, então você bota isso dentro de uma área de vendas, por exemplo, então as nossas vendas, elas vão ter que aumentar tantos por cento em relação ao período anterior. Talvez o nosso próprio NPS de marca também tenha que ter um score maior, que seria a avaliação daquilo, né, ou da marca. Todo um esforço sendo feito para atingir o objetivo ali que foi maior, né? Exatamente. Isso daí é legal, também você comentou dos objetivos de negócio, aqui a gente chama muito de os pilares de crescimento, as vertentes de crescimento, né? Onde que tem as verticais, né? Onde que eu consigo me apoiar a ponto de conhecer o meu negócio, e quando eu conheço o meu negócio, meu modelo de negócio, quais são aí os pontos principais que me dizem necessários para aquele período. E não necessariamente tem que ser crescimento só de faturamento, né? Aumentar vendas, enfim, tem N pontos aí que a empresa, somente ela, vai precisar entender, e aí é um processo de conversa mesmo, de tomada de decisões, porque quando você escolhe um pilar, uma vertente de crescimento, você abre mão de outras. E aí esse processo de decisão, ele é importante, até para não ficar aquela coisa desalinhada. E aí uma coisa que eu percebo muito acontecendo hoje em algumas áreas é que às vezes os projetos que elas estão ali trazendo para dentro, para aperfeiçoar, não necessariamente estão conectados com o objetivo macro ali da organização, e que às vezes nem sabem qual é esse objetivo. Então a metodologia de OKR, eu falo que é importante por isso, porque tudo é importante, mas o que a gente prioriza, o que a gente foca, no que a gente vai gastar o nosso esforço nesse período. Então acho que nesse sentido é bem bacana. Não, exatamente isso, exatamente isso. Eu acho que, assim, isso faz com que, querendo ou não, em todos os níveis de colaboradores dentro daquela estrutura, todos tenham a real ciência e o conhecimento profundo de quais são os objetivos daquela empresa, quais são os pilares, como você mesmo falou. Eu acho que isso é imprescindível, né? Porque quando você está numa estrutura onde você trabalha dentro de algum projeto, entendendo o objetivo daquele projeto, mas não entendendo qual que é o impacto esperado daquele projeto dentro do todo, dentro do negócio mesmo, isso acaba sendo um pouco frustrante. Mas a gente tem uma forma de operar e de se organizar dentro da 99, que isso é extremamente transparente em todos os níveis. A gente consegue saber exatamente o porquê que a gente está fazendo tal coisa, né? E isso facilita, principalmente numa estrutura como a que eu atuo, no sentido da gente conseguir fazer um filtro, né, do que de fato a gente precisa colocar um pouco mais de atenção, um pouco mais de esforço, e naquilo que a gente entende que não está tão plugado, como você falou, né, não está tão plugado no que é o objetivo do negócio da empresa, né. Então, assim, o fato de você ter isso muito claro em todos os níveis da estrutura do negócio, da empresa, faz com que todo mundo trabalhe junto para o mesmo caminho. E eu acho que, nesse sentido, a 99 tem isso muito claro, a gente tem isso muito transparente,
e faz parte dos nossos valores que são seguidos à risca, porque são valores extremamente importantes para a nossa atuação, o fato da gente crescer junto, o fato da gente evoluir uns aos outros, o fato da gente ter, somos guiados por dados também, tudo que eu falei de fato são valores da 99, entre outros, né? Então, acho que essa forma de você operar focado em atingir os mesmos objetivos que toda empresa está focada também faz muita diferença. Não, isso tá bem legal, Thiago. A forma como você fala mostra aí como tá amarrado, né? A meta, o OKR, processo, valores, que é missão, né? Isso é muito, dá para ver da forma como você fala, já dá para ver como isso está amarrado e como isso faz sentido para vocês. Minha última pergunta, que eu prometi que eu não seria muito longo nesse webinar, é agora para falar sobre o Thiago em si, enquanto gerente de projetos, gestor de projetos, que tem uma experiência aí bem sólida nessa área e com certeza pode ajudar aí bastante o pessoal que está chegando agora, ou até pessoas que já estão aí sempre aprendendo no dia a dia da profissão. Queria que você contasse para a gente fechar o nosso conteúdo, melhor como estão sendo os seus desafios, né? Não necessariamente os atuais, mas na área em si de gerenciamento de projetos, quais são os principais desafios e que dica você dá aí para o pessoal, se você enxerga alguma mudança daqui para frente, ou que já está no processo de transição, de mudança também. Queria que você deixasse aí um espaço aberto para comunicar com os outros gerentes de projetos que estão assistindo você nesse conteúdo. Que dica aí você daria para eles? Não, legal. Capciosa essa. Bom, essa ela é difícil. Não, mas acho que é tranquilo, porque assim, eu digo que eu contei com muita sorte ao longo da minha carreira, porque eu vim de criação, eu sou formado em design, e eu fui migrando aos poucos para gerenciamento de processos, projetos, operações e tudo mais. E só que as minhas primeiras atuações como gestor de alguma forma foram logo como gestor de times criativos. E eu acho que a parte mais difícil, de fato, não só você gerir pessoas é difícil, como você gerir um time extremamente criativo, um time que sempre está com boas ideias e precisa daquele apoio para botar aquilo na rua, para aquilo ser executado de alguma forma. Então, assim, o que essa experiência, o que essa bagagem me ensinou foi que, acima de tudo, a partir do momento que você é um gestor, você tem que se preocupar com as pessoas. O processo, a metodologia, o fluxo, tudo é indispensável, só que tudo é ferramental. Se você não tem as pessoas, junto de você, se você não tem uma preocupação genuína com o trabalho das pessoas e com o bem-estar delas também, acho que tudo que você planejou pode cair por água abaixo num piscar de olhos. Então, como eu falo, né, essa minha transição, né, pelo fato de eu ter primeiro lidado com times e depois com processos e projetos, isso fez com que, quando eu chegasse nessa parte de pegar um projeto gigantesco, totalmente multidisciplinar, de vários meses ou anos, enfim, essa preocupação genuína com o time que está trabalhando comigo, isso já estava dentro de mim. Então, acho que, assim, todo mundo que trabalha numa estrutura onde o gerente de projetos faz parte e atua de forma ativa e concisa, essas pessoas, elas contam com o apoio do gerente de projetos, não só no que diz respeito à organizacional, né, porque isso está intrínseco já, isso é a base da operação de gerente de projetos, mas conta também com um auxílio, às vezes até emocional, digamos assim. Então, assim, acho que o gerente de projetos, ele tem que ter claro em mente que ele tem que ter um time preparado para trabalhar dentro daquele projeto. E quando eu digo preparado, não é só tecnicamente, é um time preparado em relação à estrutura, em relação ao ambiente, em relação ao emocional, como eu falei também, e saber que ele pode contar com o gerente de projetos como uma pessoa que, de fato, vai auxiliá-lo ao longo de toda essa trajetória. Então, desde que um time criativo, um time de desenvolvimento, desde uma estrutura jurídica, ou, enfim, de policies, PR, qualquer coisa, qualquer skill, qualquer área super importante que esteja envolvida dentro de um projeto, que está sendo gerenciado por um gerente de projetos,
precisa poder contar com essa pessoa para que o trabalho corra de uma forma mais saudável, né, da forma mais saudável possível, né? Então, assim, se eu pudesse dar, enfim, quem sou eu para dar alguma dica, mas se eu puder dar alguma dica ou alguma sugestão, eu faria essa sugestão de, seja qual for o teu nível de gestão, esteja preocupado com as pessoas, esteja preocupado com os membros do teu time. Muito mais isso do que com a entrega. Porque se tiver todo mundo bem, se tiver todo mundo tranquilo, todo mundo feliz trabalhando, a entrega vai ser maravilhosa, a entrega vai ser perfeita, vai ser dentro do prazo, dentro do esforço imaginado. Toda a gestão de risco tua vai ter sido só uma gestão de risco, porque não vai ter risco nenhum. Então, enfim, acho que esse lado de você se preocupar de fato com as pessoas, acho que é o principal desse tipo de atuação. Não, é isso mesmo, eu concordo, acho que falou bem, e as pessoas cada vez mais ganhando esse destaque, né, tanto como um desafio de recrutá-las, de encontrá-las, de desenvolvê-las. Cabe agora a cada gestor de projeto, gestor de RH, gestor de vendas, como, enfim, várias outras posições aí na área de liderança, essa área de lidar com pessoas, desenvolvê-las, ajudar a motivá-las, né? Acho que a gente não motiva ninguém, mas quando você conhece tua equipe, você consegue entender o que de fato motiva elas e não querer forçar uma motivação. Então aí dá para, se a gente fosse falar só sobre gestão de pessoas, a gente gastava um outro webinar, mas muito legal essa dica sua. Que isso é verdade, não ficar tão preso ali no processo, porque também não adianta o processo estar acontecendo, as pessoas estarem mal, ou a qualidade não tá interessante, o clima está pesado. Então acho que tudo isso faz sentido para que a área de projetos, né, consiga entregar com qualidade e excelência. Tiago, eu acho que é isso. Na verdade, tem bastante coisa que a gente ainda queria aprofundar mais, conhecer. Então eu quero me agradecer desde já a todo mundo que participou, todo mundo que está consumindo aí esse conteúdo. Quem tiver mais alguma pergunta, alguma dica, tem os canais do Rerenit aqui que vão aparecer para vocês seguirem, os nossos e-mails, podem mandar, podem comentar. E também, Thiago, deixo agora a bola com você para você agradecer, deixar os seus contatos, do LinkedIn. E no mais é isso. Muito obrigado mais uma vez pela participação, e sempre que precisar pode contar comigo e com todo o time do Rerenit aí junto com a 99. A gente tá junto. Um abraço. Não, maravilha. Eu que agradeço de novo pela oportunidade de poder contar só um pouquinho de como é que é nosso dia a dia, de como é que eu atuo, que nosso time atua. Queria continuar essa conversa por horas ainda, porque o que eu mais gosto de falar é de processos e operações, mas enfim, contem comigo aí sempre que tiver uma oportunidade. De novo, obrigado. Obrigado pelo Rerenit, por estar contribuindo bastante também para a nossa estruturação, para a nossa operação também. E é isso, gente. A gente se vê por aí, então. Valeu, pessoal. Um abraço. Até os próximos. Tchau, tchau.